Os mistérios da mulher, antiga e contemporânea. Uma interpretação psicológica do princípio feminino, tal como é retratado nos mitos, na história e nos sonhos. Por Mary Esther Harding. Tradução por Maria Barbosa e Vilma Tanaka. Segunda edição, Edições Paulinas. Segundo capítulo. A lua como provedora de fertilidade. Conforme as crenças dos povos mais primitivos, a lua é uma espécie de presença benéfica, cuja luz é considerada não somente favorável, mas até mesmo indispensável ao crescimento. A lua é uma força fertilizadora de muita eficácia. Faz as sementes germinarem e as plantas crescerem, mas o seu poder não termina aí, pois sem a sua ajuda, os animais não poderiam gerar filhotes e as mulheres não poderiam ter filhos. Num clima temperado, o poder do sol é considerado o causador do crescimento das coisas. Mas em países tórridos, o sol parece hostil à vida, queimando as plantas novas e destruindo-as. Para os povos primitivos que vivem em clima quente, o sol aparece como uma força hostil para a vegetação e a reprodução. Para eles, a lua é o poder fertilizador. Estranhamente, a crença de que o poder de crescimento reside na lua não é confinada só a climas quentes. Como veremos, o povo da Groenlândia, por exemplo, tem a mesma concepção. Para esses povos, a lua não representa nem é um emblema do poder de fertilidade. Isso é um conceito inteiramente moderno. Sabemos, por exemplo, que o germe de vida está na semente e que o calor do sol não faz mais que nutrir aquele germe. Para o primitivo, porém, a semente é uma massa inerte, como uma pedra, completamente isenta de qualquer poder de crescimento. Para ele, tal poder tem de ser conferido à semente por uma força fertilizadora, ou talvez por um deus da fertilidade. Quando ele fala da lua como possuidora e doadora do poder de fertilidade, quer dizer exatamente isso. Não é, pois, somente uma maneira de falar. Plantas e sementes não cresceriam sem a influência da lua. Animais e mulheres não podem gerar filhos sem o poder da energia da lua. O bem-estar de uma tribo pequena depende, primeiro, de seu contingente humano e, segundo, de seu suprimento de alimentos. O número de crianças nascidas na tribo é um assunto de grande importância. A população pode ser, e geralmente é, impedida de crescer depressa demais em relação ao suprimento de alimentos por uma ação direta. O povo primitivo tem geralmente total sangue frio para dispor de crianças indesejadas e usualmente tem algum método bem eficiente, se não totalmente inofensivo, de causar o aborto. Mas o controle na direção oposta está além do poder do homem. Uma influência mais forte do que ele possui tende a intervir para aumentar o número da tribo ou aumentar a produção das terras roçadas. Como vimos, em quase todos os povos primitivos, esse poder reside na lua. Não é surpreendente, portanto, descobrir uma adoração ou ritual à lua como propiciadora da fertilidade
e guardiã do suprimento de alimentos em tribos que mal têm alguma religião ordenada ou organizada. É sabido que em certas tribos o sol não é considerado e nem adorado, e sim é a lua adorada como uma grande divindade. Taylor, em seu livro Cultura Primitiva, relata que os índios do Brasil, que estão num estado selvagem bastante rude, adoram e respeitam a lua. E disse que os botocudos dão à lua a mais alta posição entre os corpos celestes. Um velho relato diz que os caraíbas consideram a lua mais que o sol. Em tribos que evoluíram culturalmente mais que esses selvagens, as ideias religiosas tornaram-se mais claras e definidas. Os Ats e os groenlandeses, que também são muito primitivos, acreditam que a lua é mesmo capaz de fecundar as mulheres. Por essa razão, suas mulheres não olham para a lua e não dormem de costas sem antes esfregar saliva nos seus ventres para prevenir o engravidar pela lua. Nesse caso, entretanto, a lua não engravida a mulher diretamente, mas, como acreditam, a grande mãe lua, que se senta lá em cima no céu, envia o pássaro da lua à terra para trazer filhos às mulheres que os querem. Essa ideia não difere do nosso próprio mito da cegonha. Os buriatas da Mongólia Ocidental também acreditam que a lua possa ser a causa da gravidez da mulher sem a intervenção de um homem. E Best, no artigo The Lore of Warekohanga, afirma que os maoris acreditam que a lua é o marido permanente de todas as mulheres. Para eles, o casamento do homem e da mulher não tem nenhum valor particular, porque o verdadeiro marido é a lua. Como evidência para essa convicção, afirmam que as mulheres menstruam quando a lua em quarto crescente aparece. Muitos outros povos têm crenças similares. Com efeito, os povos primitivos não acreditam que o homem tenha alguma importância na reprodução. Alguns pensam que a sua função é meramente romper o ímen ou dilatar a passagem, para assim abrir caminho para o raio lunar entrar, pois a lua é o verdadeiro agente fertilizador. Outras tribos não fazem sequer uma conexão tão aproximada como esta. Pensam que a lua sozinha, sem ajuda, pode dar uma criança a uma mulher. Se hoje pensamos que a maneira mais natural de a mulher engravidar é através da relação sexual, nos tempos primitivos, não se pensava assim. Então, só a lua tinha esse poder. Mesmo atualmente, existe a crença de que alguns bebês são gerados pela lua, e não por qualquer pai mortal. Tais crianças são usualmente bebês de sangue real, ou estão marcados para algum grande destino, como convém a seu parentesco celeste. A mulher não é responsabilizada por sua gravidez em povos que mantêm tais crenças, ou seja, de que a gravidez não depende da relação sexual humana. Se ela engravida, é por uma ação da lua, e isso não tem relação com a sexualidade. Em tribos tão primitivas como essas que estamos considerando, não há usualmente nenhuma restrição à relação sexual antes do casamento, de maneira que a conexão entre a gravidez e qualquer ato sexual particular naturalmente nem é imaginada. E como a duração da gravidez não foi conhecida até que um estágio de cultura muito mais alto fosse alcançado,
A falha em ligar os dois fatos não é tão surpreendente como parece à primeira vista. Entre a maioria dos povos primitivos, acredita-se que a lua seja não só responsável pela gravidez das mulheres, como também pelo cuidado com a criança na hora do parto. Quando uma mulher está prestes a dar à luz, ela pede ajuda à lua. Frequentemente, o papel principal das parteiras era o de fazer preces e oferendas adequadas à lua, assegurando um bom parto às mulheres. Na maioria das tribos primitivas, a lua é frequentemente chamada o Senhor das Mulheres, pois ela é considerada não só como a fonte da habilidade da mulher em gerar crianças, mas também como a protetora e guardiã das mulheres em todas as suas atividades especiais. Em tais tribos, as mulheres são encarregadas de todos os assuntos relativos ao suprimento de alimentos, exceto a caça e abatimento da presa. São as mulheres que precisam procurar raízes silvestres e frutas e prepará-las para comer. E quando a tribo torna-se mais organizada, iniciando alguma agricultura rudimentar, é tarefa das mulheres cuidar do campo após os homens terem feito a limpeza preliminar. Plantar, cultivar e colher são tarefas das mulheres. Em geral, acredita-se que só as mulheres podem fazer as coisas crescerem, porque somente elas estão sob a proteção direta da lua, cujo poder de fazer as coisas crescerem e aumentarem lhes é delegado em certa medida. Portanto, os povos primitivos consideram as mulheres da mesma natureza que a lua, levando em conta sua tendência de entumescer-se, como a lua, e seu ciclo mensal, que é da mesma duração que o da lua. A palavra para designar menstruação e a palavra para designar lua são iguais, ou intimamente relacionadas em várias línguas, fato que mostra a estreita conexão que é sentida entre as mulheres e a lua. O seu ciclo mensal é o da lua, uma evidência direta de sua sintonia com o corpo celeste. As crenças e costumes que se relacionam com o ciclo da lua e os tabus ligados à menstruação serão tratados em detalhes num capítulo posterior. Por enquanto, é suficiente afirmar que essa correspondência entre a mulher e a lua é tomada como prova absoluta do fato de que elas são de natureza semelhante. Essas crenças são extraordinariamente primitivas e ingênuas. Na sua forma original, parecem tão remotas para nós que se tornam quase incompreensíveis. Sugerem uma maneira de pensar que é bem estranha para nossa mentalidade científica, que enfatiza rigidamente a causalidade. Ainda assim, muitas dessas ideias têm sobrevivido hoje em dia em costumes, provérbios e hábitos cuja significação só é percebida vagamente. É difícil para nós, no entanto, entender a base lógica para essas crenças sobre a lua. A completa ausência de qualquer relação causal entre o ato de dormir ao luar e engravidar faz com que esses fatos pareçam impensáveis para nós. Mas o homem primitivo não sabe nada do que chamamos de lógica. Neste caso, ele argumentaria: a lua, quando primeiro aparece como lua crescente, é pequena, e então cresce até sua plenitude redonda. A mulher é de natureza semelhante à lua, portanto, a exposição à sua influência produz um efeito similar nela. Se uma mulher com um abdômen chato for exposta à luz da lua crescente, seu abdômen também ficará grande e cheio. De fato, uma espécie de efeito mimético acontece. Quando uma mulher não quer uma criança, toma precauções contra a gravidez, evitando uma exposição ao luar, e usa um ritual apotropaico. Apotrópico
do grego apo, afastamento, separação, e tropo, desvio, mudança, como a mulher art faz quando esfrega a saliva no seu ventre para evitar seu crescimento. Essa é talvez a forma mais primitiva de medida anticoncepcional de que temos conhecimento. Quando, no entanto, uma mulher sem filhos quer expõe-se à luz da lua ou faz-lhe ofertas invocando sua ajuda. A lua crescente é o patrono de todas as coisas que crescem ou deveriam crescer. Só que essa palavra patrono representa uma ideia que surgiu numa época muito superior a esta que estamos considerando. Patrono significa a pessoa que zela ou cuida das coisas que crescem. Mas para o primitivo, a lua é a causa de todo crescimento e toda expansão. Ela é literalmente o poder de crescimento. Povos muito mais avançados que os nigerianos e os Ats têm ideias similares, embora permaneçam nebulosas. São meias crenças que não são olhadas muito de perto, talvez por medo de que o intelecto rejeite os sentimentos menos conscientes que elas suscitam e que, no fundo, são aceitos. A lua crescente, por exemplo, tem sido usada através de diversas épocas como um amuleto ou feitiço para propiciar aumento dos rebanhos, crescimento das plantações e, especificamente, para a expansão da família. Uma bênção mais desejada do que qualquer outra pelos primitivos e camponeses, cuja única segurança contra a pobreza e desamparo na velhice é a bênção de filhos e filhas robustos. Assim, para toda a Ásia Ocidental, a lua crescente tinha essa finalidade, e até hoje as mulheres do sul da Itália têm a lua como amuleto na hora do parto. As mulheres católicas da Itália diriam que a mãe, que é a lua da nossa igreja, é a Mãe Maria. Ao dizerem isso, elas podem ou não olhar a lua no céu e fazer uma reverência. Entre nós mesmos, sentimos-nos venturosos quando vemos a lua. Dizemos um ao outro, hoje a lua no céu, com um pouco mais de prazer ou satisfação do que o mero fato parece justificar. Talvez isso seja tudo o que resta da velha atitude em nossa consciência. Ou talvez nos divertimos repetindo o velho ritual. Olhar para a lua por sobre o ombro esquerdo, fazer uma mesura, tirar dinheiro e jogá-lo por sobre os ombros, seguindo sem olhar para trás. Pois a lua que faz crescer irá multiplicá-lo para nós. Esses simples rituais do povo são aparentemente tolos, mas podem ser encontrados todos na veneração a Hecate, a deusa grega da lua, onde fazem parte de cerimônias bastante elaboradas. A fase crescente da lua representava para todos esses povos primitivos o aspecto produtivo do poder celestial. Mas esse período de aumento em força é de pouca duração. O poder da lua é gasto logo e segue esse período de declínio. A lua mingua gradualmente e por fim desaparece, e as noites tornam-se escuras. Os primitivos consideravam bem diferente essa segunda metade do mês lunar. Pensavam que a lua estava sendo dominada e devorada por um poder escuro e destrutivo. A lua minguante representava para eles os poderes da destruição e da morte. Sob a lua minguante, diz-se que todas as coisas minguam e são reduzidas. A época da lua minguante, por uma dedução natural, era considerada desfavorável para qualquer empreendimento, tal como a semeadura de grãos. Quando não havia alguma,
ou como diríamos, na obscuridade da lua, os poderes destrutivos estavam no seu auge. Enchentes, tempestades ou pestes destrutivas eram esperadas, e fantasmas andavam e esvoaçavam guinchando pelo ar. Essa era a época em que os poderes da bruxaria e magia negra podiam ser invocados para causarem seus danos sem repressão, porque a lua sombria era o chefe das hordas de fantasmas e a soberana da magia negra. Essas crenças sobre as fases da lua não eram somente preceitos para as pessoas que as mantinham. Eram aceitas simplesmente como tendo a ver com a realidade, e consequentemente o cotidiano de comunidades inteiras era regulado de acordo com as fases da lua. Por exemplo, todos os procedimentos na agricultura deveriam acompanhar as mudanças da lua, e eram um assunto de grande importância para o bem-estar público, que as pessoas soubessem quando uma lua nova deveria ser esperada. Na ausência de calendários, tornou-se uma das principais funções do chefe ou rei manter-se atento à chegada da lua nova, e então reunir todas as pessoas e dizer-lhes que agora era tempo de semear ou colher. Na China, a lua nova era principalmente anunciada por arautos mandados pelo astrônomo real. Durante a lua crescente, todas as coisas que precisam crescer eram cuidadas. Isso significa que o terreno precisava ser preparado antes, de maneira que a semente pudesse ser plantada durante o primeiro quarto da lua, senão apodreceria no solo. Os carneiros precisavam ser tosquiados durante a lua crescente, de maneira que a lã pudesse crescer rapidamente outra vez. Mas as árvores precisavam ser derrubadas na lua minguante, ou a madeira não amadureceria bem. Feno e grão deveriam ser cortados sob a lua minguante, ou fermentariam e o grão brotaria. Toda essa regulamentação era considerada como essencial se o homem quisesse ter sucesso nas suas tentativas de aumentar o suprimento da natureza. Deveria trabalhar com as leis da natureza e não contra elas. E acreditava que as leis eram controladas pela lua. Muitas superstições relativas à lua ainda são encontradas entre o povo do campo, tanto nas Ilhas Britânicas como no continente europeu, mas são talvez mais comuns entre os negros do sul dos Estados Unidos. Nas fazendas, um colar de contas de nascimento é ainda muito estimado. Foi trazido da África pelos escravos e tem sido cuidadosamente guardado desde então. Não é frequente que se permita a um branco entrever o precioso talismã que é usado quando uma mulher está em trabalho de parto. As contas rusticamente esculpidas trazem símbolos de poder, sendo o principal deles o da lua crescente. Outro amuleto altamente estimado entre os negros é um pé de coelho. Esse amuleto é mais poderoso se o coelho tiver sido pego em um cemitério durante a lua cheia. Sob tais circunstâncias, o amuleto é de fato invencível. O cemitério refere-se ao poder mágico dos fantasmas. Mas perguntamos, por que um coelho? A lua cheia dá a chave do mistério. As marcas que são vistas na face da lua são chamadas a marca da lebre, tanto no Tibete, China e Ceilão, como na África e na América do Norte. De fato, a lebre da lua é tão bem conhecida como o nosso próprio homem da lua. O coelho ou a lebre representa para o negro, como para o índio americano, a encarnação animal do herói,
lembramos as histórias do coelho Brer entre os negros dos Estados Unidos, que correspondem exatamente aos mitos de um coelho-herói na África Ocidental. Na mitologia do índio norte-americano, a lebre desempenha o mesmo papel. Por exemplo, entre os iroqueses, grande lebre é uma forma de grande manito, ou grande espírito, sendo ela própria a lua, ou então sua avó é a lua. Essa encarnação corresponde, a grosso modo, ao simbolismo cristão do Cristo como herói, que é o cordeiro que foi morto. O coelho de Páscoa contém um simbolismo que se aproxima dessas ideias. A Páscoa, como veremos depois, era originalmente uma festa da lua e era ligada à ressurreição do homem da lua, ou herói da lua, muito antes do surgimento do cristianismo. Quando discutirmos as crenças das religiões da lua, veremos que esses mesmos poderes e características são atribuídos à divindade da lua e são aí elaborados num sistema completo. Ao escrever sobre as crenças de sua época, Plutarco escreveu que a lua crescente causa crescimento e aumento e é de boas intenções. É estranho para nós pensarmos na lua como tendo intenções boas ou más. Isso implica uma personificação da lua que nos é estranha. Os gregos do tempo de Plutarco estavam longe de serem primitivos, de maneira que não é somente o povo primitivo que pode ser dominado por tal ideia. No capítulo anterior, foi mostrado que personificações desse tipo têm suas origens no inconsciente. Pois as partes não realizadas da psique humana são projetadas no mundo exterior e dão origem a mitos e superstições. Em tempos idos, como vimos, o poder reprodutivo ou criativo da fêmea não era reconhecido como tal, e assim era projetado na lua como representante do princípio feminino, pois os povos antigos estavam inteiramente inconscientes de que reproduzir é parte da essência feminina. Consideravam tal poder como residente na lua e somente emprestado às fêmeas do reino vegetal ou animal, levando em conta uma certa similaridade entre a natureza da fêmea na terra e da lua no céu. Essa conscientização é útil, pois inconscientemente ainda sentimos e agimos muito como o homem primitivo.